dia de hoje, que é um dia de celebração e de ceia, e uma boa noite também para os membros da igreja. Acho que tem alguns meses já, eu venho refletindo sobre a Páscoa já, porque às vezes quando chega a Páscoa é que a gente começa a ver alguns movimentos de lembrar de Jesus, lembrar do sacrifício dele e aquela movimentação toda. Como foi no dia de hoje, né? Eu recebi algumas mensagens de Feliz Páscoa e vi as pessoas lembrando, mas bem antes eu já estava refletindo em relação ao que é a Páscoa, o que nós realmente celebramos. E é verdade. Muitas igrejas hoje, vou esperar um pouquinho. Muitas igrejas hoje têm uma peça muito bonita sendo apresentada, onde a gente vê um Jesus apanhando, com muito sangue, muito sofrimento, e aquilo causa emoção na gente, causa sentimento. Ou então a gente vê um coral lindo, das pessoas cantando louvores maravilhosos e que nos emocionam também. E a emoção vem, e nesse momento nós nos emocionamos, nós choramos, e a gente reconhece o sacrifício de Cristo, mas a gente tem que ter muito cuidado com a emoção na igreja. Foi essa palavra que Deus me deu há 2 meses, quando eu comecei a refletir sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Será que é só emoção? Porque se você assiste um filme, nós somos seres humanos, e o nosso cérebro, quando a gente assiste um filme que toca a gente, nós nos emocionamos também. Então, a minha reflexão é: a Páscoa não é só emoção. O sacrifício de cruz de Jesus não é só para nos emocionarmos nessa época. É um processo contínuo de vida, de atitude. E Deus falou isso comigo, irmãos, enquanto eu lia a palavra. Eu não sei se costuma acontecer isso com vocês, mas tem algumas passagens, alguns estudos que eu faço, que quando eu vou lendo, meu coração acelera de uma maneira que parece que eu estou correndo milhas. E eu sinto que é o Espírito Santo falando grandemente comigo. E essa palavra tocou meu coração. Até no grupo de mulheres eu fiz um trabalho de toda semana postar os mandamentos de Jesus para a gente analisar e para a gente pensar. Então a pergunta é: o que realmente a morte de cruz do meu Senhor tem gerado em mim? Uma emoção momentânea, devido à época da Páscoa, ou atitudes conscientes? Todo mundo que está aqui, eu, vocês, nós temos consciência. As nossas atitudes, elas são racionais ou apenas emocionais? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 27, versículos 57 ao 60. Todos acharam? Mateus 27, 57 ao 60. Geralmente a gente costuma relembrar o momento da crucificação, aquela passagem que é muito simbólica. Mas Deus falou comigo nessa passagem aqui, que a gente vai ler agora. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo,
que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Esse José de Arimateia, ele era um membro do Sinédrio, um grupo religioso muito famoso lá, muito bem visto. E ele era seguidor de Jesus. Mas ele não era um seguidor de Jesus claramente assumido. As pessoas compreenderam realmente que ele era um seguidor de Jesus quando ele teve essa coragem de fazer esse pedido depois da morte e crucificação de Cristo. Então, o que nós aprendemos com José de Arimateia? Primeiro, coragem. Ele podia ser criticado e até punido pela atitude dele. Então, a morte de cruz de Jesus não pede da gente emoção, pede coragem. E a coragem é algo racional, não é emocional. E o José de Arimateia, ele teve coragem. E também fidelidade. Ensina a fidelidade porque, mesmo após a morte, enquanto muitos se afastaram de Jesus por medo, negaram até mesmo que o conheciam, José se aproxima de Jesus e honra Jesus publicamente. Guardem essa palavra, honra. Ele honrou o corpo de Cristo, demonstrando reverência e respeito. Hoje, irmãos, o corpo de Cristo também é o nosso próximo e a igreja. Na época de José de Arimateia, era o corpo realmente de Cristo. E hoje, como que nós podemos honrar a Cristo? Honrando o nosso próximo e a nossa igreja. Tá? Como que eu honro o meu próximo? A gente tem que fazer uma reflexão. Como que eu trato as pessoas? Eu tenho sede pelas almas que estão lá fora e que não conhecem a Cristo? Isso me incomoda, isso mexe comigo, isso me move, isso me motiva. Toda e qualquer pessoa que vem ao meu encontro, eu falo de Cristo, seja na minha atitude, seja com a minha palavra, seja com o meu tom de voz, seja com uma ajuda. Eu tenho olhado para o meu próximo. Se eu tenho feito isso, eu tenho honrado o corpo de Cristo. Eu tenho honrado o sacrifício de cruz. Agora, quando a gente olha para a igreja, que também é o corpo de Cristo, quais são as atitudes que eu tenho tido na igreja? Eu tenho tido reverência dentro da igreja. Reverência é algo muito importante dentro da igreja, que demonstra que você está honrando o corpo de Cristo. Eu cuido com apreço das coisas de Deus. Eu tenho compromisso com as coisas da igreja. Se eu tenho, se a resposta é positiva, eu estou honrando. Segundo, dentro da igreja, eu tenho sido uma boa ovelha. Eu tenho sido uma ovelha que sabe ser pastoreada. Eu tenho sido uma ovelha que aceita ser pastoreada. Eu tenho sido uma ovelha que entende qual é o pastor que está na igreja e por que ele está na igreja. Por que existe um pastor na igreja? A gente poderia se reunir, né, como um grupo, com pessoas que adoram a Deus, e cada um fazer o que bem entende. Mas se a gente vê o pastor de ovelhas lá, que trabalha no campo, ele vai guiando as suas ovelhas, ele vai orientando para que nenhuma se perca. E por isso que uma igreja, ela tem um pastor, para que ninguém se perca. Porque são pessoas diferentes e o inimigo ele pode vir causar confusão. Então, se eu sei ser uma boa ovelha, se eu aceito ser pastoreada, porque existe uma diferença. Às vezes eu sei o que é ser pastoreada, mas eu não aceito. E às vezes eu não sei o que é ser pastoreada, eu não entendo. E aí não tem nem como eu aceitar ou não. Então, essas duas coisas fazem com que nós, racionalmente, realmente venhamos a adorar a Cristo e a reconhecer o seu sacrifício. Eu não estou te fazendo
que o Cristo sangra, que o Cristo chora, e que tem lá os hinos e tudo, que as pessoas se emocionam. Não! Isso também é válido. Mas não é só isso, meu amor. Tem que ter racionalidade. Só a emoção para Cristo de nada vale. Porque eu posso me sensibilizar com qualquer coisa. Os seres humanos, eles se sensibilizam. Agora, o que Cristo quer da gente é que a gente racionalize o que Ele fez por nós. Com as nossas atitudes. Amando ao próximo da maneira correta e servindo a igreja da maneira correta. Honrando o corpo de Cristo. Como José de Arimateia honrou o corpo de Cristo. Onde todo mundo fugia, ele foi lá e honrou. Fez tudo da melhor maneira. E é assim que a gente tem que fazer. Com as pessoas que estão do nosso lado, com a nossa igreja. E dessa maneira a gente tem realmente uma adoração genuína. Essa reflexão nos chama a viver com respeito, amor e cuidado com as pessoas. Como eu tenho tratado o meu próximo? Dentro e fora da igreja. Vamos pensar. Como que tem sido o meu tratamento? Tem sido respeitoso? Eu tenho honrado a quem eu devo honrar? Eu tenho reconhecido? Sim, feito isso. Reconhecer o sacrifício de cruz não é apenas um sentimento, é uma atitude racional. Então que hoje a gente busque essa atitude racional. Claro que em algum momento a gente vai se emocionar, porque a trajetória da cruz foi muito triste realmente, foi muito pesada. Mas ela vai muito além disso, muito além. E infelizmente tem muitas mentes cauterizadas, achando que estão na igreja, que se emocionam na igreja, no culto de domingo, e que isso basta. Não basta, Deus fala pra gente que não basta. São as nossas atitudes, porque se for assim, irmãos, eu recebi Feliz Páscoa de pessoas que eu conheço, que eu sei que tem a vida como ela quer, não seguem os passos de Jesus, mas me mandaram uma Feliz Páscoa. Isso é muito fácil. O importante é a gente viver realmente. É fácil amar ao próximo, mesmo com as nossas mazelas, porque todos nós temos mazelas, com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, não é fácil. Mas é o mínimo que a gente pode fazer por Cristo, já que o que Ele fez por nós foi tão grandioso. Amém? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, às vezes nós temos algumas palavras que são tão duras, mas essas palavras elas são necessárias, Senhor, nós sabemos muito bem. E se essas palavras elas chegam até nós, elas demonstram um grande amor por nossas vidas. Porque o Senhor é o bom pastor e não quer que ninguém se perca. Então, por isso, ainda existe exortação dentro da igreja, Senhor. Senhor, que quem tem ouvidos ouça. Que a sensibilidade do Espírito Santo esteja em cada vida aqui presente, Senhor. Que essa palavra ela não saia em vão. Torna cada mente aqui cativa, Senhor. Que o inimigo não mude os pensamentos, não coloque setas. Que essa palavra ela surta efeito, Deus. E que ao sair dessa igreja, as pessoas possam verdadeiramente honrar o corpo de Cristo, honrar a sua crucificação, honrar o seu sacrifício de cruz, honrar a sua morte, Senhor. Senhor, que nós possamos mudar o nosso comportamento, mudar a nossa mente, para que o seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé para louvar o nome do Senhor.
Graça e paz. Pode sentar um minutinho? Estamos falando de Páscoa. Páscoa vai nos trazer toda a lembrança de que o amor se faz presente no ar. Foi por você, foi por mim, foi o amor de Deus transbordando sobre as nossas vidas. E falar de dízimo é falar de amor. Falar de dízimo é falar da resposta que eu tenho por esse amor. Jesus não comenta sobre dízimo. Se comenta, ele fala muito pouco, mas ele não se preocupou com esse aspecto, porque ele sabia que não é um número, não é uma ordenança apenas. Dízimo é fé, dízimo é obediência, e dízimo é o contrário do que a gente ouviu aqui na primeira explanação. Dízimo é sentimento. Quando eu dizimo, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu te amo, e eu estou comprometido com a sua obra, estou comprometido com o Senhor, eu estou comprometido porque eu faço parte do reino de Deus. Tem a fábula da galinha e do porquinho andando pelo caminho. A galinha propôs ao porco: vamos abrir um restaurante? E o porco pergunta para a galinha: qual será o nome do restaurante? O nome será Ovos com Bacon. O porquinho respira e diz para a galinha: ok, nesse trabalho você está envolvido, mas eu estou completamente comprometido, pois quando o bacon se fizer presente, eu deixarei de beber. Quando nós estamos envolvidos, temos uma participação apenas superficial em uma obra. Mas quando eu estou comprometido, é totalmente diferente. Eu coloco a minha vida nesse negócio. Então, dar o dízimo é sinal de amor e fé. E é o desafio, meu irmão. Se você, é o desafio, minha irmã, se você ainda não exerce isso na sua vida, olhe para o céu e aprenda a viver pela fé. Porque dízimo é fé. E quando você vive essa disciplina e você começa a ter as experiências de Deus, você percebe o quão grande Deus é na sua vida, e que aquela contribuição que você fez, seu comprometimento com o reino, foi muito mais recompensado pela presença de Deus. Porque quem tem Deus tem tudo. Sem Deus, nada nós teremos. Senhor Deus, estamos, ó Pai, vivendo a dimensão do teu amor, ó Pai. A atmosfera, Pai, demonstra quão preciosa foi a tua obra sobre as nossas vidas, ó Senhor. Acho que esse sentimento, ó Pai, não nos seja apenas uma emoção, que seja transformação, ó Pai. Que a gente aprenda a viver o teu querer nas nossas vidas. A começar, ó Pai, pelo nosso bolso. Ó Senhor, converte o nosso bolso também, Senhor, para que a gente possa contribuir com a tua obra, comprometidamente, por sermos, ó Senhor, também participantes do teu reino e da tua glória, Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Filho
Jesus,
Pessoal, vamos estender as nossas mãos aqui e com o nosso irmão Pedrão, vamos orar ao Senhor. Nosso que estás no céu, Senhor, escutar cada palavra que eu cito. Amém, Jesus. Você sempre seja lembrado do seu Filho, Jesus Cristo, santificado por nós para nós termos mais anos de vida. Amém, Jesus. Você sempre seja rei dos reis por anos, milhares e infinitos anos para sempre. Amém. Seja reconhecido por cada ato que fez, por Amém. cada terra, por ter construído tudo. Amém, Senhor. Fez nós, a todos nós. Amém, Fez Jesus. que já passaram por essa terra e os que vão passar. Amém, Jesus. Amém, Senhor. As crianças falaram que estão aqui hoje em dia não serão adultas, nós lembrarmos do Senhor por terem no momento em tristeza, em raiva, porque não sabiam como agir assim. Ó Senhor, cuida, Jesus, de cada criança, Senhor. Nosso melhor amigo. Amém, Sempre ao Senhor. nosso lado, não importa as circunstâncias. Amém, Senhor. Pessoas que nunca te conheceram, um dia vão poder te conhecer. Amém, Jesus. Nossa missão é ir de cidade em cidade, espalhando a mensagem Amém, amém, do Jesus. Rei dos Reis, Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Para abençoar essa terra. Amém, glória a Deus, Jesus, Senhor. que todos possam ter a chance de conhecer Jesus. Aleluia, Senhor. E somos muito gratos por cada coisa que Jesus faz. Amém, Em nome de Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Povo de Deus, graça e paz, poder assentar. Já peço que abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12. É Êxodo, Gênesis? Estou bem perdido. Êxodo, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura até o verso. Deixa eu ver aqui. Até o verso 14. Depois, a gente continuará a leitura no Evangelho de Marcos 16, de 1 a 8. Êxodo 12, de 1 a 14, a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. No crepúsculo da tarde, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Na noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água,
porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora vamos dar um pulinho lá em Marcos 16. A gente fará aqui a leitura até o verso 8. Nessa primeira parte foi a instituição da Páscoa. Começou lá antes da abertura do Mar Vermelho. Foi ali o início da saga da libertação do povo de Israel, que simboliza a nossa libertação do pecado. Marcos 16, de 1 a 8, vai falar assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E quando elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Aqui nós temos um pedaço da linda história de Jesus. Quero fazer aqui uma reflexão com os irmãos no seguinte tema: quem é esse que passa e é capaz de estremecer o meu coração? Há momentos na vida em que sentimos um estremecer. E esse estremecer não é um estremecer físico, mas é um estremecer da alma. Percebemos nitidamente que algo sobrenatural aconteceu diante dos nossos olhos, ou mesmo diante das nossas histórias. Muitas vezes, convido você a olhar para trás e fazer uma breve reflexão sobre determinados pontos da sua vida. E se você não conseguir encontrar razão para o que aconteceu, junte os pontos e celebre ao Senhor, pois certamente, nessa falta de explicação racional, terás a explicação espiritual, porque notarás a grande presença do Deus Altíssimo. E isso te faz estremecer o coração. Tem certos momentos que eu olho para a minha vida e me pergunto como isso pode ter acontecido em determinada situação, em outra determinada situação, e mais em uma situação
extremamente terrível, em todas elas, a derrota seria certa. E no final eu consegui passar. Como diz o Salmo, 10.000 à tua direita e 1.000 à tua esquerda, e você seguirás a tua jornada. Esse estremecer do coração, vivido aqui pelas senhoras, pelas Marias, é o estremecer que o Senhor quer provocar na minha vida e na sua com a Páscoa. Isso nos traz a seguinte reflexão: a Páscoa vai muito além da nossa racionalidade, da festa, de um calendário, de algo que nos faz ter um momento diferente do nosso caminhar, um marco diferente do nosso ano, mas precisa ser algo que me faça sempre refletir, pois diante do Senhor da Glória não é possível continuar sem ser estremecido, abalado, emocionado, transformado pelo Senhor Jesus. Em Êxodo, o Senhor passa por cima daqueles que obedeceram a sua palavra. Páscoa significa pular, passar por cima, deixar de aplicar o juízo. Em Marcos, o Cristo ressurreto passou pela morte e deixou o túmulo vazio, fazendo com que todos nós, a começar por aquelas mulheres, estremecessem. Aqui fica uma dica para a nossa caminhada espiritual. Guarda essa dica no seu coração. No Antigo Testamento, quando alguém percebia que viu a Deus, ele caía por terra, pois era a hora da morte. Aqui, nós vimos mulheres que caminharam com Jesus, mas na hora do espiritual, na hora do sobrenatural, elas congelaram, estremeceram, tremeram na base e saíram, como diz aqui o texto, fugindo, correndo do tempo. Quando o sobrenatural acontece diante dos nossos olhos, não pulamos igual pipoca. Pelo contrário, caímos de joelho, pedindo a misericórdia do Senhor. Ai de mim, Senhor, porque eu sou um servo pecador. E esse Cristo da glória, da graça, do amor, há de tranquilizar o nosso coração pelo seu amor, pela sua graça. O mesmo Deus que passou com juízo sobre o Egito, passou pela morte para nos dar vida. Páscoa é vida. E por isso nós celebramos. Por isso nós curtimos esse momento. O chocolate não tem culpa. O chocolate é uma grande receita. Talvez seja o melhor doce já inventado. Ele não tem culpa do que fizeram com ele. Mas celebramos com chocolate para adocicar a alegria e o prazer de poder estar na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, imaginem-se eu e você, prisioneiros em uma cela escura, em que nós ouvimos passos pesados num corredor. Logo nos vem à mente o que vem lá. Pode vir qualquer coisa. Será que é o meu carrasco? Com a espada da morte na mão? E isso fará o nosso coração estremecer de pavor. Mas quando percebemos que nesse corredor com passos firmes, pesados, mesmo na pouca luz, tem o Rei Salvador trazendo o coração da esperança, da renovação, da vida, nos faz tremer, mas não de pavor, mas de alegria, de glorificação, de exaltação. E é esse estremecer que nós precisamos fazer renascer nas nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero comentar, pensando lá em Êxodo 12, de 1 a 14, neste primeiro momento da exposição, precisamos entender o cenário. O Egito era pura trevas.
governado pelo um ditador terrível, sanguinário e desobediente ao Senhor. O Egito precisava conhecer o poder de Deus. E conheceu. Deus operou milagres e maravilhas que, se fosse diante dos nossos olhos, por muito menos teríamos nos convertido. Mas o povo do Egito, de coração duro, tenebroso, não chegou a essa situação. A última praga não era apenas um desastre natural, era simplesmente a visitação direta do Deus Criador de todas as coisas. O próprio Deus fala isso no verso 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite. Eu passarei pela terra do Egito esta noite. Deus está passando pela terra do Egito do meu e do seu coração nessa noite, para trazer vida, para trazer libertação, para trazer paz, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. O Senhor trouxe ali uma oportunidade. O Senhor mandou avisar que quem obedecesse a Ele com uma simples obediência, algo comum. Olha, você vai fazer um churrasco. Você vai escolher um bichinho do seu rebanho. Como que esse bichinho tem que ser? O mais bonito, o mais vistoso, o mais forte. E esse bichinho você vai pegar e vai imolá-lo, vai fazer um assado na sua casa, vai se trancar com a sua família e vai marcar a porta da sua casa com o sangue aspergido por esse bichinho. O Senhor deu essa oportunidade. Foi um substituto. Foi a chance da obediência. Nós temos essa mesma situação diante dos nossos olhos sempre. O Senhor Jesus, ao começar a implantar o reino de Deus, a estabelecer o reino de Deus, ele diz, olha, o pecado nos abraçou e nos afasta do Senhor. Mas existe uma chance. Existe uma chance, e essa chance vai passar pelo terreno da obediência, e uma simples obediência que é dizer, Senhor, eu não quero viver distante de Ti, me arrependo das coisas que eu fiz que Te desagradam, e quero marcar a verga, os umbrais do meu coração com o Teu amor, a Tua palavra, substituindo assim o meu querer pelo Seu querer, e assim afastando o juízo da minha vida, me livrando da segunda morte. Da mesma forma que aquele povo teve um substitutivo, nós, pelo arrependimento, temos também esse substitutivo e essa oportunidade a cada dia. Podemos dizer a cada minuto. Se você quiser ser mais específico, a cada segundo da sua vida, você tem a chance de recuperar a sua caminhada com Deus e viver uma caminhada de paz. Como cantamos aqui, o nosso Deus é um Deus de paz, de cura, de transformação. Meu querido, quem é esse que passa? É aquele que exige perfeição. O nosso coração estremece porque nós sabemos que nós não resistiríamos à sua passagem, pois a imperfeição habita em mim. Essa imperfeição me afasta de Deus. Essa imperfeição me faz estremecer na presença do Senhor. Nós podemos abraçar a graça de Deus. Nós podemos respirar essa graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque ela apaga toda a imperfeição do meu ser. Embora eu seja imperfeito, embora as minhas atitudes sejam
entristeçam o coração do meu Senhor. O amor de Deus é capaz de superar tudo isso, desde que eu diga sim, que eu creia, que eu fale, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Quem é esse que passa? É aquele que não quer um coração perfeito, mas um coração contrito. A perfeição está no campo do Senhor Jesus. Ele sim era a perfeição. O único que poderia subir à cruz, o único que poderia restabelecer a nossa comunhão com Deus. Cristo sim é a perfeição. E seguir a Cristo é buscar fazer com que a nossa vida seja um pouquinho mais e mais correta a cada dia, a cada momento. Seguir a Cristo, aceitar a Cristo, não é se transformar numa taça de cristal, num estalar de dedos, não é um passe de mágica, mas sim uma posição de amor que tomamos ao lado do Senhor. E essa posição com o coração contrito, com o coração entregue no altar, com o coração dizendo, Senhor, eu quero mais e mais de Ti, de vir nos trabalhando até que nos tornemos a obra perfeita nas mãos do Senhor. A necessidade do sangue, a necessidade do arrependimento, a necessidade da entrega da transformação. Há também a necessidade da urgência. A gente vai ver que na instituição da Páscoa, lá em Êxodo, Deus fala para o povo, coloque a sua melhor vestimenta. Esteja preparado. Pegue o cajado, calce as sandálias, vista a sua melhor roupa, pois se o Senhor Jesus estiver passando agora, você precisa estar preparado. Lembraremos logo da passagem das 10 virgens. As prudentes estavam preparadas com as suas lamparinas acesas. Cristo está dizendo, Deus está dizendo lá em Êxodo, praticamente a mesma coisa. Olha, o Senhor há de passar hoje com a espada na mão, esteja preparado. E aí fica a nossa reflexão. Caminhar com Jesus é muito mais do que estar envolvido na obra. Nós precisamos de estar comprometidos. O Salmo 37:5 fala que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nesse Senhor e aguardar dele o agir. Não é entregar a minha vida, a minha vontade, nem confiar na minha própria justiça e nem na minha força dos músculos, pois todos esses quesitos me levarão para o sucesso. Mas quando a gente faz com que a nossa vida seja entregue nas mãos do Senhor, como um filho se entrega nas mãos do Pai, e o Senhor é o Pai, o Abba Pai, aquele Pai que está na dimensão dos nossos olhos, é o Paizinho, por isso que Ele se fez homem para ser Páscoa por nós, para nos libertar do pecado, para ao nível dos nossos olhos dizer, eu estou contigo e quero continuar contigo até a consumação dos séculos. Vem e me segue. O Senhor fala da mesma forma que falou para os seus primeiros discípulos. Não espere para depois. Vista-se, prepare-se, venha e me segue. E tenha uma vida diferente comigo. Uma vida onde eu posso colocar paz no seu coração. Quem é esse que passa e estremece o nosso coração? É aquele que encerra ciclos de dor. É ele que passa para dizer, basta de escravidão. O tremor é o pulsar de uma liberdade que começa com o silêncio.
Mas o sangue nos umbrais do Egito era apenas uma sombra, pois séculos depois, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo passaria não apenas pelas casas, mas pela própria sepultura. Se o sangue do Cordeiro, em Êxodo, deteve a morte física, o que acontece quando o próprio Deus passa pelo nosso coração e encontra obediência? O que acontece quando o sangue do Cordeiro passa pelo nosso coração e encontra obediência? O que o Senhor Jesus quer e espera de nós não é uma vida repleta de apresentações. O que Ele espera de nós é a lamparina acesa. A palavra de Deus fala assim: muitos me dirão Senhor, Senhor. E Ele diz: jamais eu vos conheci, apartem-se de mim. E Ele não explica por quê. Alguém pergunta: porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestisse, fui desamparado e alguma coisa, fui estrangeiro. E o Senhor Jesus apresenta uma série de questões que demonstram que se a humanidade não nos envolver por completo, nós não entendemos nada daquilo que o Senhor quer. Então, meus irmãos, o tempo não nos deixa ir muito longe, mas fica a seguinte questão para a gente pensar. Confie no poder de Deus e obedeça às suas orientações. Confie no poder de Deus e obedeça às suas orientações. Confie no poder de Deus, não é no poder da igreja, não é no poder do pastor, não é no poder da oração, não é no poder do louvor. Confie no poder de Deus e nas suas orientações. Esse é o exemplo de Êxodo. Quem simplesmente pegou e fez um pincelzinho de matinho e passou o sangue, marcando a sua casa, teve toda a sua família poupada. Toda. Confie em Deus. Faça com que a vontade de Deus seja na sua vida. Como diz a oração: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Seja feito o seu querer e não o meu. Que eu, Deus, seja reflexo da sua vontade para mim. Segundo convite, olhe para o vazio do túmulo e compreenda que a vida onde Cristo está. Aquelas mulheres foram para um túmulo vazio, em crise. Como abriremos e o que encontraremos? Vocês imaginam? Já tinham um cadáver de 3 dias. Não foi possível fazer o trabalho de sepultamento perfeito. E elas queriam fazer um trabalho de sepultamento. Elas compraram. Elas pegaram o seu dinheiro do bolso, foram lá e compraram. Bateram na casa de alguém de madrugada e falaram assim: dá aí o incenso, a mirra, que nós vamos lá e vamos terminar o que não foi feito. Porque o Senhor Jesus, Ele me fez amar tanto que eu não estou preocupado com isso. Pela fé eu vou lá. Elas tinham uma dúvida: como que isso iria acontecer? Pela fé, elas chegaram lá e não encontraram nem a pedra para impedi-las. Pela fé, nem a pedra estava lá para impedi-las, e muito pelo contrário. Elas viram o anjo do Senhor expressando para elas que o Cristo ressuscitou, e a partir daí os seus corações receberam um choque transformador. Como assim eu venho num túmulo e encontro vida? Ainda que o meu coração, ainda que o seu coração, minha irmã, esteja um túmulo de morte, se Cristo entrar, se você permitir que Cristo entre no seu coração,
vai jorrar vida para todo que é lado, a transformação aonde o Senhor está. Um terceiro pontinho para a gente encerrar. Seja transformado pela renovação da sua mente e viva uma nova vida em Cristo. Isso é ser cristão. Aquelas senhoras receberam uma dose de adrenalina na veia, de vida. Saíram dali estremecidas, assustadas, pavorosas, mas rejubilantes, pois não viram e nem entenderam o que estava acontecendo. Mas elas sabiam uma coisa, e essa informação era cabal: o morto estava vivo. E aquele morto marcou um encontro com elas na Galileia. Vocês já viram um morto marcar encontro, gente? Aquele morto falou assim: olha, eu espero vocês lá na Galileia. Esse mesmo recado é para nós hoje. Esse homem que um dia passou pela morte diz: eu te espero na Jerusalém. Na Jerusalém celestial. Eu quero te ver lá. Mas você precisa dizer sim para ele. Mas você precisa tomar uma decisão e dizer: eu entrego esse meu coração para ele. Eu quero viver para Cristo. Não apenas falar de Cristo. Não apenas vir à igreja. Não apenas fazer com que a minha vida seja uma religião. Mas sim receber ali o desfibrilador que vai fazer com que o meu coração bata de verdade. Bata com a energia de Cristo. Então fica o desafio para você, meu irmão. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus nessa noite, toma essa decisão ao lado do Senhor. Receba essa dose de vida na sua vida e tenha um encontro com o Senhor na Jerusalém celestial. Diz o anjo que fala a mesma coisa para mim e para você, e falou para aquelas mulheres, e elas ficaram atemorizadas. Ele está indo à frente, preparando para nós morada. E quer todos nós na Jerusalém celestial. Você já comprou o seu ingresso? Já carimbou o seu passaporte? Já tomou essa decisão ao lado de Jesus? Não deixe de fazer isso antes que essa noite acabe. Pois o anjo da morte pode passar a qualquer momento. E se você ainda não fez isso, você não está preparado. Fica esse desafio para você. E fica o desafio também, se você quiser vir aqui orar e dizer: Senhor, não para mim e nem para a igreja, dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu tomei uma decisão ao seu lado, eu quero ter uma vida diferente. Vem aqui e vamos orar para você. Alguém quer tomar uma decisão ao lado de Cristo nessa noite? Alguém diz sim para o Senhor? Não para mim. Olha, dizer não para o Senhor também é algo sério. As oportunidades são dadas. Você não está dizendo não para mim, está dizendo não para Deus. Está dizendo não para o seu Salvador. Está dizendo não para o encontro marcado. Está dizendo não para a vida no seu coração. Toma uma decisão ao lado de Cristo. Eu sei que você veio aqui nessa noite. Eu sei que você veio celebrar uma Páscoa. Mas a Páscoa é o pulo. É o esse não. Você quer estar em qual fila, assim, irmãos? Você quer estar na fila do esse não ou esse sim? Que o Senhor Deus abençoe você. Que o Senhor Deus abençoe sua vida e seja ainda galardoador de muitas oportunidades. Eu sei que você vai chegar em casa e você vai refletir. Todos nós iremos refletir. Todos nós iremos ser incomodados pelo Espírito Santo. Não cerre o seu coração, deixe o Espírito Santo falar. Ouça. E se ali, no deitar da sua cabeça, você tomar uma decisão ao lado do Senhor, ajoelhe-se e diga: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Como Samuel falou, que Deus assim se sirva em abençoar os nossos corações. Vou passar a palavra
para a próxima programação. Querem confundir a igreja com arrebatamento, mas sem
Estamos celebrando a Páscoa e fomos agraciados por Deus para, junto com a Páscoa, também fazemos aqui o nosso memorial. Nosso memorial, que é a celebração da Santa Ceia, onde voltamos a nossa mente, o nosso coração para Jerusalém. A Jerusalém de 2000 anos atrás, com a paixão de Cristo, com essa nossa Páscoa, e voltando os nossos olhos para a nossa Jerusalém celestial. Meu desejo e o desejo de Deus é que todos nós um dia estejamos lá na Jerusalém celestial. Sejamos dela habitantes. Cantemos lá nos corais e adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. E aqui nós temos esse memorial aqui instituído pelo Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo nos ensina aqui em 1 Coríntios 17, a partir do 23, porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Aqui foi a instituição da Páscoa pelo Jesus, pelo Emanuel. Na instituição da Páscoa, lá do Deus Altíssimo, em Êxodo 12, diz assim no verso 27. Vou ler aqui o 24. Guardais, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Um reino que já existe. Nós vivemos no reino de Deus. Pisamos na terra, mas somos cidadãos dos céus. Então nós já estamos dentro da cidade, da terra prometida. Estamos a caminho da Jerusalém celestial. Se você creu, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou nas nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Eu quero desafiar agora. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu. O desafio é, se você pode, se incline ao Senhor, vamos nos ajoelhar, vamos adorar o Senhor com a nossa oração, vamos nos consagrar a participar desse momento. Se você pode, meu irmão, se ajoelhe comigo. Querido Senhor, como são maravilhosos, ó Senhor, os teus estatutos, ó Senhor. Nós vimos lá no Egito, Senhor, o povo de Israel em terra estrangeira viu o teu poder, ó Senhor. O teu poder, ó Senhor, aos livrar, ó Senhor, primeiramente da morte, pois o Senhor passou, Senhor, ferindo todos os primogênitos, ó Pai. E depois livrou o povo, conduzido até a terra prometida, cruzando o Mar Vermelho, Senhor, e levando o povo a salvo até a terra de Israel, até Jerusalém, Senhor. O nosso Senhor Jesus
na noite em que foi traído. Ó Pai, o nosso Deus de amor estava sendo apunhalado pelas costas, ó Senhor, por um amigo seu. Mas mesmo assim, Pai, ele tocou para frente, ó Pai, a sua grande obra, enfrentou a morte, nos livrou, Senhor, e quer nos levar para Jerusalém, mas não a Jerusalém, Senhor, governada pelos homens, a Jerusalém celestial, onde os anjos e os salvos estão, ó Pai, celebrando na Tua presença, Senhor. E é lá, Pai, que nós queremos estar, Senhor. Ó Deus, Deus, cuida da nossa vida, Senhor, cuida das nossas imperfeições, trata, Senhor Deus, o nosso coração. Deus, aviva, Senhor, a nossa alma, a nossa fé, Senhor. Ó Pai, nos dá mais um abraço de amor daqueles, ó Senhor, que nos faz estremecer até mesmo a nossa alma, Senhor. E aqui, Pai, de joelhos a gente está dizendo para o Senhor isso, Senhor. Somos seus, ó Pai. Ó Pai, faz o teu querer nas nossas vidas. E Pai, ao celebrarmos a tua ceia, Senhor, esse memorial, que nos faz lembrar, Senhor, do teu sacrifício de amor, nos faz compreender, Senhor, a dimensão da fidelidade que devemos ter contigo, Senhor. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Vai usar isso, bonitão, ou vai usar isso? Vai usar isso? Bom, a irmã Vanessa aqui providenciou uma novidade. Aí a gente está aqui tentando chegar aqui num acordo. Eu vou pegar aqui 2 pedaços aqui desse pão bonito. E talvez ali bem a moda antiga, os diáconos vão passar perto de você e você vai pegar um bom bocado desse pão e ele será o primeiro elemento. Vamos dar aqui o meu irmão José Manuel. Aqui, ó. Vai.
eterno, ó Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos e te damos graças, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão das nossas omissões, daqueles que somos omissos diante de ti. Amém, porque o Senhor nos perdoou os nossos pecados, o Senhor nos fez vítima em meu lugar. O Senhor assumiu a minha cruz. Por isso, Deus, nessa noite eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor teve o privilégio e o poder de assumir o meu lugar, o qual eu não estava e não poderia assumir. Muito obrigado, Deus, por este momento. Essa é a maneira que temos, ó Deus, de participar do grande evento que foi a morte, mas também a vitória que foi a ressurreição de Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos e te damos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. Faça para a honra e glória do Senhor Jesus a consumação dos elementos do pão e do vinho. Senhor é o libertador, Senhor, de todos
que é a Manuele, a Emanuele, a Laura Emanuele e o Ragner. Vou convidá-los a vir aqui à frente. Eu quero agradecer aquele que nos dá a alegria da visita. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente. Leve no coração um abraço direto e fraterno da Igreja Batista em Ilhota. Nós temos aqui até uma irmã lá do Rio de Janeiro. Temos aqui, temos uma irmã que veio lá do Rio de Janeiro, missionária, que está aqui passeando, também está nos dando a honra da visita. Temos a família aqui da Camila, temos ali a Carla, já falei, temos ali o Eduardo. Temos mais alguns visitantes? Ele faz parte da família da Camila, né? Ah, ficou grandão, rapaz. Você não é irmão da Camila, não, ele? Não? Ah, logo vi que ele estava grande demais, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Eu levava a rabão, o cara ficou grande, né? Meus irmãos, vamos cantar aqui o parabéns. Cadê o Ragnar? Temos duas Manueles aqui, uma pequena e uma grandinha. Temos o Ragnar. Vamos cantar o parabéns? Vai ser vamos? Parabéns pra eles. Seja com cada um daqueles, ó Pai, que professam o Teu nome em espírito e em verdade. Meus irmãos, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Não deixe de abraçar o seu irmão. Saúde.